Agora é hora de Pensa Manaus com o professor Marcelo Seráfico, que já está na linha conosco. E o assunto de hoje é a eleição na Venezuela, que segue marcada por polêmica e indefinição. Bom dia, professor. Como foi esse processo e como ele influencia para o Brasil e para a gente aqui do Amazonas? Bom dia. Bom dia, Diene, Paula e Rafael. Olha, os processos eleitorais, né, não apenas esse da Venezuela, mas em boa parte do mundo, têm sido marcados por polêmicas que há 10, 15 anos pareceriam absurdas, né? Que tem a ver com o próprio questionamento do processo. E o questionamento do processo implica falar da liberdade de organização, da liberdade de militância, né, da possibilidade de circulação aberta das ideias. E o que acho que é muito importante a gente pensar, porque veja, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte, né, que determinados grupos, não é, procuram apontar falhas no sistema, nos sistemas eleitorais, não é, limites nos processos, como forma de desqualificação do próprio processo. E isso aconteceu com Trump, quando perdeu a eleição, né? E aconteceu também com o Bolsonaro, quando perdeu a eleição aqui. Nas situações em que eles vencem, isso não é um problema. E agora, na própria Venezuela, se criou uma situação bastante esdrúxula, né? Que foi o presidente da Venezuela chamando a atenção para o que seria uma falha do sistema eleitoral brasileiro, né, para se contrapor, contra-argumentar a divulgação de pesquisas que davam ou que colocavam em causa a sua virtual vitória. Por que eu estou dizendo isso, né, assim, como algo que nos leva a pensar nas suas perguntas, Jenny? Que veja, o Nicolás Maduro ficará, caso chegue ao final do seu mandato, mais 6 anos, o que dará cerca de 17 anos de mandato, né? Tem um período de Chávez e os outros as 2 eleições. Por que a situação da Venezuela nos ajuda a pensar alguns dos desafios muito grandes que estão sendo vividos por, eu diria que todos os países do mundo, né? E aqui eu vou tentar também comentar a pergunta de um ouvinte, né, que tem a ver com essa ideia de que das democracias, como as democracias morrem, né, que é título de um livro de 2 autores muito importantes, que se tornou um best-seller e que se ocupa precisamente dessa ideia ou dessa investigação em torno do problema que é o seguinte: olha, se as democracias são os regimes adequados para organizar as sociedades de modo a que a liberdade e postulados de igualdade desejam, por que elas naufragam? Né? Por que elas morrem? Me parece que é difícil entender esse problema olhando apenas para as circunstâncias nacionais. Ainda que as circunstâncias nacionais nos levem a ver problemas de várias ordens, esses problemas têm articulações que são internacionais e transnacionais. Então você tem, os autores, por exemplo, remontam isso aqui, Levitsky e Ziblatt, remontam ao que aconteceu na Alemanha e na Itália no século passado, com a ascensão do nazismo, né, do nazifascismo. As situações em que essa morte da democracia emerge tem a ver, muitas vezes, ou em geral, com uma espécie de fracasso, não de manutenção de determinada estrutura jurídico-política, né, processos formais que asseguram alguns direitos, mas com o fracasso dos regimes e dos governos em socializar a riqueza, né, quer dizer, em tornar a riqueza produzida por esses países uma riqueza que se converta em usufruto da maioria dos cidadãos e cidadãs. Num certo sentido, isso pode se verificar também hoje na Venezuela. Se a gente retoma a origem da ascensão do grupo de poder
de que o Maduro é parte, a gente vai ver que a origem dessa ascensão tem a ver com uma confrontação dos interesses das grandes empresas de petróleo do mundo que usurpavam, né, essa importante riqueza do país e em conluio, né, com determinadas camadas venezuelanas, de camadas sociais de dentro da Venezuela, e fazia com que se promovesse dentro do país uma situação de profunda desigualdade em um contexto em que a produção de riqueza era excepcional por conta do petróleo. Muito bem. O que depois desses anos, né, de chavismo está acontecendo? É que parece que diante de circunstâncias políticas mundiais, né, em que o próprio governo Maduro tende a se isolar, a confrontação das forças, dessas mesmas forças que ele combatia e diz combater, não tem tido sucesso. Então nós estamos diante de um governo que, por um lado, se defronta com algo que Cuba, por exemplo, com que Cuba se defronta desde a Revolução em 58, que são sanções, não é? São tentativas de boicote, etc. Mas, por outro, essas tentativas de boicote, essas sanções, não têm levado o governo, não têm permitido a eles, né, a fazer as mudanças que são necessárias para melhorar a vida das pessoas. O reflexo disso, né, o reflexo desse conflito político que se traduz em aumento, às vezes, do controle social, né, patrocinado pelo Estado, são pessoas buscando melhores condições de vida em outros lugares do mundo, o que tem a ver com o tema da imigração, né, e que nós aqui em Manaus, né, conhecemos bem no Brasil todo, né, mas também a imigração de venezuelanos para a Colômbia, para o Peru, para o Brasil, é um traço dos últimos anos, né, da região. Então note que nós estamos diante de vários desafios, né? O desafio do ponto de vista do Estado brasileiro é diplomático, né, de saber encontrar um ponto de equilíbrio que mantenha relações com esse país importantíssimo da região, que é produtor de petróleo, né, vizinho, fronteiriço, né, e que vem sendo também parceiro do Brasil em várias iniciativas de natureza transnacional e internacional. Existe um desafio político internacional relativo a uma definição de o que se pode fazer para que as democracias não devorem seus filhos. Esse é título de um outro livro, de um autor chamado Roberto Cursi, que mostra que esse fracasso das democracias contemporâneas, em sociedades capitalistas, em distribuir a excepcional riqueza produzida, tem levado a que elas, por dentro, quer dizer, nem sempre através de golpes, nem sempre através de dispositivos armados, mas muitas vezes ocupando os parlamentos e desfazendo legislação e construindo legislação autoritária, tem levado ao fracasso não apenas econômico, mas aí ao fracasso propriamente político, né, da organização desses sistemas. Então, eu acredito que a gente deva olhar para tanto a eleição da Venezuela quanto o que virá por aí como uma espécie de grande laboratório do mundo, porque, guardadas as devidas proporções, todos nós estamos experimentando processos semelhantes, né? Então, ao conhecer um pouco da história do outro, a gente acaba tendo uma referência para pensar a nossa própria. E, professor Marcelo Seráfico, hoje a gente tem uma esquerda muito dividida em relação às eleições, à eleição da Venezuela, aí a reeleição de Nicolás Maduro. Apesar de nós já termos registro de que hoje, por exemplo, tem pelo menos 240 presos políticos na Venezuela que se colocaram contrários a Maduro. Ele já fechou a Assembleia Nacional da Venezuela, que é o nosso Congresso aqui no Brasil, já interviu também no Judiciário. A gente pode dizer, por exemplo, que a Venezuela vive uma democracia? Olhe, não, acho que não pode dizer que a Venezuela vive uma democracia, né? Quer dizer, nós temos um governo que tende cada vez mais a medidas autoritárias para governar. Portanto, dentro dessa perspectiva, me parece que não há a menor possibilidade de se dizer não, a Venezuela vive um regime democrático,
em que os cidadãos têm todos os seus direitos e participam da vida social de modo livre, etc. Não. Mas o que eu acho que é o problema de fundo, Paulo, é para isso que eu estou tentando chamar a atenção. É que a pura e simples condenação, como nós temos visto, né, de presidentes que têm iniciativas autoritárias e que procuram instituir ditaduras, não nos levará muito longe. É preciso entender quais são as causas disso. Né? Por que isso está acontecendo? Isso não tem a ver apenas com os interesses de um ditador, de uma pessoa. Isso tem a ver com a articulação dessa pessoa, com a representação dessa pessoa de interesses determinados. E se a gente pega o cenário mais amplo, os ditadores não são necessariamente da mesma linha ideológica, ou pelo menos o que os unifica é o autoritarismo, mas não necessariamente as políticas adotadas, né? Portanto, isso é essencial para a gente entender a especificidade da origem dessas situações em que a democracia, ou o que resta de democracia, é colocado em causa. Quer dizer, agora na Venezuela, o que está se verificando é que o próprio processo eleitoral vem sendo prejudicado, sabe? Ou foi prejudicado já. Agora note, essa questão dos processos eleitorais não vai deixar de aparecer. E o que está em causa, portanto, é uma desconfiança em torno do próprio Estado Nacional, né, de uma das instituições do Estado Nacional. Qual a origem dessa? Por que está fazendo isso? Quer dizer, esses setores que buscam estabelecer governos autoritários só reconhecem estados em que a última voz é a do presidente da República. Que setores são esses? A quem interessa isso? Digamos, essa que é a pergunta que me incomoda e me inquieta, né? Porque nós estamos diante de um quadro, para você ter uma ideia, de um debate que já vem se estabelecendo há alguns anos, que alguns autores estão qualificando como um estado de exceção permanente, que tem relação com a tentativa de transformar todos os lugares do planeta, né, em, digamos, quase que lugares vivendo estado de sítio, em que as populações mais pobres, na verdade, é que são colocadas à margem o tempo todo, com a mobilização de força policial, de força militar, para a manutenção da ordem. Então nós estamos vendo isso, sim, me parece, na Venezuela. Agora eu estou me perguntando, quais são as causas? O que está se passando lá? Quais são os conflitos? Temos visto no Brasil, o Brasil é um caso, eu diria que até paradigmático, porque o número de pessoas mortas por violência policial, né, algo que está associado a preconceito, etc., mostra que boa parte da nossa sociedade vive objetivamente fora das conquistas do Estado, né, e isso se traduz politicamente, e isso está se espraiando pelo mundo. Você viu? Não é à toa que na França, por exemplo, uma derrota da extrema-direita leva à comemoração, porque é uma perspectiva, não sei até que ponto vigorosa, né, de não perder mais. Mas não perder mais por quê? Porque a ordem que está posta, apesar de garantir, não assegura direitos, né, melhoria nas condições de vida da maioria das pessoas. É um problema estrutural, né? O que me preocupa é que às vezes a gente faz a discussão conjuntural, né? E ela se reduz a chamar o nome, denunciar A, B ou C, mas isso não ajuda a entender, só isso não ajuda a entender as causas do processo e quais são os conflitos de fundo. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna, mais uma participação com muita informação e análise conosco aqui na Band News Difusora para ajudar a entender processos tão complicados mundo afora. Muito obrigado pela sua participação, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa semana a todos e todas.